Anderson, sabe uma coisa que está me chamando muita atenção nesse nosso bate-papo aqui? É que eu noto que geralmente tem muito problema na construção de casas, né? Até em função da maioria dessas residências serem construídas por um pedreiro, um profissional generalista que acaba fazendo tudo. Perfeito. Tô com um problema aqui, resolve isso. É mofo, vou derrubar, vou rebocar de novo e aquele problema acaba voltando. E, enfim, por essa razão, eu tenho falado tanto aqui dessa questão da qualificação da mão de obra, da industrialização da construção, de você ter especialistas ali, de fato, para resolver cada situação, porque acho que dessa forma a gente acaba resolvendo, né? E é muito chato. Imagina, você tem uma chuva, aí aquele ambiente, até por falta de uma impermeabilização, acaba... você tem ali problemas, muitas vezes, até de saúde, né? Porque tem mofo, você acaba remetendo ali a um problema de saúde. Enfim, nesse sentido, né? Nesse contexto que eu tô falando, você tem, assim, alguma dica para essas pessoas que estão construindo esse tipo de construção, assim, como que eles resolvem isso? Eu vou dar um exemplo pegando referências externas. Tá. Né? Por que a gente tem muito problema de impermeabilização no Brasil? Aliás, da falta de impermeabilização ou da má execução, né? Porque, de uma maneira geral, não se dá o valor adequado para essa ciência. Nós não temos, são poucas universidades que têm cadeira que trata exatamente sobre o tema de impermeabilização. Quando a gente vai para fora do Brasil, países que estão acostumados com isso, na própria metodologia construtiva, mesmo quando as autoconstruções se preocupam muito com a questão da umidade. Por quê? A umidade, a água é um elemento estranho. Muito. Né? Muito estranho. Tanto que é um dos poucos elementos que no frio expande. Geralmente é o contrário. Geralmente é o contrário. Então você pega, por exemplo, uma fissura. Vamos pensar como é que é o ciclo de vida de uma estrutura de concreto. Olha que coisa mais maluca. Então, imagina que isso aqui é uma laje de concreto. Como você mesmo falou, eu tenho aqui ferro, armadura, e tenho concreto em cima. De lata contrai, surgiu uma fissura. A água entrou pela fissura, chegou na armadura, chegou na barra de aço. Ela começa a enferrujar. O que é a ferrugem? Ela faz com que expanda. Expandindo, gera uma tensão de dentro para fora no concreto. Vai aumentar a fissura, vai entrar mais água, vai expandir mais e vai enferrujar mais. Por isso que a estrutura chega em determinado momento, ela cai. Por isso por isso que geralmente quando dá esse tipo de infiltração, ela cria aquela linha nas vigas, né, onde você tem aquele ferro. Exatamente. Começa a atacar a armadura, ela começa a enferrujar e vai marcando. Quando nós estamos falando aqui de países mais frios, então se você imagina, a água dentro da estrutura, baixou a temperatura, ela expandiu, ela vai forçar mais ainda o concreto. Né? Então, o que eu quero dizer é que, por conta disso, fora do Brasil já se pensa muito mais em impermeabilização do que no Brasil. E aqui o pessoal vai fazendo. Cultural, então. Infelizmente, cultural. Então, assim, quando a gente pensa em construir uma casa, principalmente aquela casa... Pensa que nós estamos num país que tem um déficit habitacional altíssimo. E eu faço muito essa brincadeira. Né? E aí, para conseguir a casa própria, por vezes, a família vai fazer endividamento de financiamento de 20, 30 anos. Numa casa que, às vezes, por negligência, que eu falo que é negligência, não é desconhecimento, porque se eu tenho um engenheiro, se eu tenho um arquiteto, se eu tenho um técnico que preencheu ali uma RT, seja lá a responsabilidade técnica, ele é contratado para orientar. Não justifica você falar, eu não sabia, meu amigo, eu te contratei para isso. Né? Tem que seguir as normas, né, de desempenho ali. Né? Exatamente. Então, e por negligência, não utiliza o material adequado, não utiliza da forma correta, e aí você tem uma família que tem uma dívida nas costas por 20, 30 anos, mas que em 6 meses, literalmente o negócio vai por água abaixo, né? Já começa a ter cheiro de mofo. Não consegue muitas vezes se manter naquele lugar. Né? Exatamente. Porque não consegue fazer uma reforma. Exatamente. Então, isso é muito complicado, é a questão cultural. No Brasil, a gente tem muito isso.